13 de fevereiro comemoramos o Dia Mundial do Rádio. Vamos conferir alguns fatos curiosos sobre a sua história? Tudo começou com o italiano Guglielmo Marconi. Espera, na verdade, foi com o austríaco-americano Nikola Tesla. Não. O inventor mesmo foi o padre brasileiro Roberto Landel. Enfim, há uma longa discussão sobre isso. Vamos mudar de assunto? No Brasil, a primeira transmissão radiofônica foi em 1922, porém a primeira rádio só foi estabelecida no ano seguinte. No fim da década de 30, o rádio foi considerado o maior veículo de comunicação em massa e atingiu a chamada Era de Ouro. 20 anos depois, surgiram as rádios FM, com músicas em boa qualidade. A partir daí, a tecnologia só avançou. Em 2005, o rádio entrou para o sistema digital. E hoje em dia, os podcasts que ouvimos são herança dos antigos programas de rádio. Podcast. De quem é esta voz? Sabe aquele locutor preferido? A voz que te faz companhia todos os dias, que te faz sorrir, que te emociona e toca no seu coração, tornando o seu dia melhor. Aqui você vai ver e ouvir as vozes mais influentes do rádio e das mídias digitais. Podcast De Quem é essa voz? Muito boa noite para vocês. Estamos começando estreia agora, hein, de um novo podcast, um novo formato. É o podcast De Quem é essa voz? E hoje a gente tem um convidado muito especial, mas antes a gente quer deixar o objetivo para vocês aqui do que é o nosso programa. Esse programa, a intenção, nosso objetivo é de trazer pessoas da comunicação, pessoas do rádio, da TV, das mídias digitais hoje, que estão bombando aí, e a gente quer honrar essas pessoas, falar um pouco do que é os meios de comunicações sobre as vidas das pessoas. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, Zinho. Boa noite a todos os nossos amados, queridos e diletos ouvintes que estão nos ouvindo pela transmissão da rádio e também pela página da rádio JRM Gospel. Nossa intenção, Zinho, é honrar os locutores que fazem um trabalho imenso para a sociedade, que faz companhia, melhora o dia das pessoas e nada mais certo é honrar a vida dos locutores que doam a sua vida, que se esforçam, que se dedicam, que se profissionalizam para levar até o nosso coração aquela voz, né, suave, aquela voz que toca o coração da gente. É isso mesmo, pastor. Mas então vamos descobrir aqui quem que tá na rádio lá agora, lá. Vamos ver lá. Quem é essa voz, hein? Tá saindo alguma voz aí ou não? Essa voz que tá no rádio hoje. Boa noite, gente. Estamos chegando aqui, podcast de Quem é essa voz? Eu acho que você já deve ter me ouvido, né, nesses 20 anos já em Itapeva, graças a Deus, né? E para mim está sendo uma honra imensa estar com vocês aqui hoje. Ei, Glória! Então podemos anunciar, né, pastor? Podemos anunciar. Quem é que é o nosso convidado? Hoje é o Lima Júnior. Falta bem pouquinho para daqui a... Seja bem-vindo, Lima Júnior. Eu agradeço vocês aí pela honra de estar participando do primeiro programa aqui do podcast de Quem é essa voz e poder compartilhar um pouquinho da minha história no rádio, de como começou, né? E dessa coisa tão gostosa que é fazer parte da família do rádio, do meio do rádio. Como o pessoal pode acompanhar e ver aí, nós somos, os podcasts são derivados da rádio, né? Então, se a gente está aqui hoje, a gente deve muito à rádio, né, Lima? É uma continuação, né? O rádio ele vai evoluindo e surgem outras vertentes, né? O podcast hoje está em evidência e é nada mais que um rádio feito lá atrás, né? Mas com toda a tecnologia que hoje é oferecida pra gente. Então a essência, ela é a mesma, né, Zinho? É isso aí. E vamos lá para as perguntas, então. Vamos fazer bastante pergunta pro Lima aí. Você sabe que quando você tá lá no ar, pastor e Zinho, enfim, Dani, é diferente porque você tem um norte ali, né? É um padrão. Por mais que você não
não seja aquele robô, mas você tem um padrão, você sabe o que você tem que fazer. Agora, quando você é entrevistado, e essa é a minha primeira oportunidade no podcast, aí bate um gelinho, e eu acho que eu vou dar umas embasbacadas aqui, mas vai dar certo, vai sair. Mas pra gente é uma honra, né, ter você aqui, assim, nessa estreia desse projeto de podcast aqui, porque a Dani tá aqui, não tá pra mentir aqui, mas você é uma das referências que eu tenho, assim, né, de rádio, cresci ouvindo rádio. Não tô querendo condenar a sua idade aí, meu. Eu fico muito honrado de ouvir, né, de vocês, porque a gente cresce ouvindo muita gente e a gente tem sempre uma referência, né? E quando você ouve isso, significa que você tá fazendo um bom trabalho, né? Então, eu fico muito contente, apesar de que não sei se eu mereço, mas eu fico muito contente. Obrigado pelas palavras. Você já a gente conversou antes, né, de vir para cá. É muito bom. Eu fico muito feliz com isso. Mas você é fera, né, pastor Jefferson? Eu agradeço de coração as palavras aí. Não, mas eu falo assim de coração mesmo porque a gente ouvia, eu pequenininho lá, com o radinho, não é que agora eu seja grande. Você vê que ele tá falando que eu sou velho, né? Viu, senhor? Como você imaginava que o Lima Júnior era, quando você ouvia? Nem imaginava assim, viu? Antes de vir a internet, antes de a gente ter contato com a pessoa, né? A rádio era algo mágico. Você podia imaginar quem que era atrás daquela voz, né? Então eu nunca imaginava que o Lima Júnior fosse assim, bonitão, né, Dani? Não é nada. A gente imagina, eu sempre, pela voz, pela entonação da voz, imaginava um homem mais velho, mais alto, barbudo, né? Você sabe que muita gente fala assim, pô, imaginava você de uns 2 metros, barbudo e tal, mas é totalmente diferente, né? Mas é isso, o rádio é a magia, é a imaginação, né? Trabalhar a imaginação. E até o pastor Jefferson estava falando que isso tem acabado, né? Justamente por isso, né? Advindo da internet, hoje todo mundo a imagem de todo mundo é exposta, né? E então, mas o rádio é isso, é mexer com a imaginação. E a gente imagina um jeito, mas é totalmente diferente, às vezes, né? A pessoa da voz. Verdade. Viu, senhor? E nós temos ele como referência aqui para nós, né? Sim, com certeza. A gente se espelha, vou falar pra você. Sabe por quê? Nós apelidamos o Zinho aqui de forma carinhosa do Lima Júnior da JRM. Aí sim. Não é toda beleza assim. Sabe que eu conheci o Zinho jogando bola, né, Zinho? E joga bem. E dei muito na sua canela, Lima? Não, o Zinho joga na limpa, muito técnico. Joga na técnica, na habilidade, não chega pra machucar, nada. Ele joga com técnica, habilidade. Não, mas é que, ó, vou falar aqui, é porque foi com o Lima, viu? Com os irmãos lá, eles não falam que é assim, não, viu? Ah, é? Que eu desço o sarrafo lá, viu? Não, mas você joga na bola, joga bonito, joga limpo, né? Isso que é importante. Mas é um prazer estar aqui para bater um papo com vocês aí e contar um pouquinho de como surgiu, né, a minha história no rádio, como é que Vamos lá, então, começou. Pelas primeiras perguntas aí. Como que foi, então, o primeiro contato seu com o rádio, Lima? Conta pra nós. Eu acho que o rádio, assim, ele já vem com a gente, porque na década de 80, 90, o rádio era a internet hoje em dia, né? Era o que mandava, né? Eu lembro que até os radialistas da época eram as estrelas, né? Porque a TV ela não chegava tanto na população. Então, o radialista, né? Eles eram as estrelas. Eu lembro do Eli Correia, não sei se o Zinho é dessa época, o pastor Jefferson deve ser. Eli Correia, Paulo Barbosa, Paulinho Boa Pessoa. Então eram aquelas pessoas que a gente ouvia e imaginava e tinha um carinho muito grande. Então começou aí, ouvindo o rádio. E o rádio surgiu depois, quando pintou uma rádio comunitária na igreja, né? E eu fazia o técnico ainda, tinha 16 para 17 anos. E o meu tio fazia parte da comunidade e ele pegou um programa aos domingos e me convidou. Era uma época que a voz estava começando a ganhar corpo, né? Isso com quantos anos? Com 16 para 17 anos. E aí eu sentava na parte de trás, mas não era bagunceiro, era bem sossegado. Mas quando falava, a voz estava ganhando um grave, assim, né? E aí eu lembro que uma colega, a Patrícia, eu não esqueço disso, ela falou, por que você não tenta entrar numa rádio? Surgiu uma rádio aí, mas eu nem imaginava, eu gostava de ouvia muito rádio, jogos, né, de futebol, os Mar Santos,
o Fiore Gilhote, aquela galerinha da época, né? O Eli Correia, como eu falei. Então, eu ouvia, gostava, mas não pensava em trabalhar no rádio. E quando ela me falou isso, eu até que pensei, poxa, pode ser realmente. E aí, coincidentemente, meu tio me convidou para fazer um programa que era o Rádio Gincana. Era um programa que a gente tinha perguntas, fazia com que os ouvintes fossem na rádio. Participativo? Levasse um objeto, entendeu? E aí dava uma medalha, davam alguns presentes, brindes. E aí era eu e um professor, meu professor de educação física, Toninho, que tinha uma voz bem bacana também. E eu topei. A gente treinou, né? Ele fez toda uma produção, meu tio Joel. Ele é muito bom nisso. Então ele fez uma produção, todo o script lá pra gente falar. E eu imaginava que quando eu chegasse no rádio, eu tinha que chegar falando alto e forte, né? Porque eu já... E aí a gente foi treinar, lembro que... Eu falo treinar, a gente foi passar o texto na igreja, né? E lá a gente fez o primeiro ensaio do rádio. E a estreia foi num domingo. E eu imitava muita gente, que quando sentava na perua, né? Indo pra escola, eu gostava de imitar o Eli Correia, o Gil Gomes... Faz uma palhinha pra nós aí. De repente, aquele elemento. Então eu gostava de imitar, né? Esse é. E aí no Rádio Gincana a gente criou um texto, imitei o Gil Gomes. E não é que caiu no gosto do pessoal lá em Guapiara, era só os domingos, né? Eram só os domingos os programas. E aí do domingo eu comecei a fazer durante a semana. E de lá pra cá eu tô sempre no rádio. É claro que nos primeiros anos eu ficava um pouco no rádio, saía fazer outras coisas, né? Que eu sou do sítio, eu sou da Areia Branca. E eu trabalhava na roça, depois trabalhei em Serraria. Areia Branca? Não de Itapeva? De Guapiara. Em Guapiara, você é natural de Guapiara. Uma história interessante que a minha avó saiu aqui da Areia Branca, de Itapeva. E aí ela foi embora na Areia Branca de Guapiara. Saiu de uma Areia Branca e a distância não é muito próxima, mas foi morar na Areia Branca de Guapiara, sempre Areia Branca. E aí... De lá para cá, sempre no rádio. De 2001 para cá, sempre no rádio. Eu tive uma passagem lá em Capão Bonito, que na época era Jovem Pan. E de lá eu vim para cá, estou até hoje. São 20 anos já de Grupo Cristal. Hoje a gente faz a Rádio Clube, né? Mas começou na escola, uma colega dando... Como um hobby, vamos dizer assim. A colega me deu força, né? E na verdade ela falou, você pode fazer. Eu não imaginava isso, mas eu botei aquilo na cabeça. E aí meu tio surgiu com a ideia de fazer o programa. E de lá para cá estamos na área já há mais de 20 anos. Se você for contar de 96, que quando eu comecei, 96 para 97, dá um tempinho aí, quase 25 anos para lá, né? Nossa, é bastante um tempão, tempo. sempre no rádio. Então, mas começou assim. É claro que tudo tem um porquê, né? É como você gostou sempre de ouvir rádio, né? Então por isso que... Mas nunca me imaginei acabou. vindo. Mas é assim que... Mas é uma história bem bacana. Eu não imaginaria, né, que eu um dia pudesse fazer rádio. Mesmo porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa. Hoje um pouquinho menos, mas eu para falar... Era muito difícil conversar, sabe? Sempre ouvia muito, mas falava pouco. Ainda sou assim. Ainda sou bem um pouco introvertido. Reservado, né? Mas é isso. Começou dessa maneira. E eu me recordo também, assim, de um dos momentos que falam sobre rádio. O meu tio Dirceu, falecido já. A gente chegava na casa da nossa avó lá, todo mundo se reunia e ele ficava lá fora com o radinho, assim... ouvindo lá, escutando futebol. Fanático pelo Santos. E como você vê, eu mesmo, né, ouvindo, falo assim, ele tá ouvindo o que ali? Não dá pra entender nada. Quando criança, né? Eu também, eu cresci ouvindo meu pai, né? Vendo meu pai escutar os jogos do Corinthians, né? E outros times também. E era o meio, porque a televisão era no sítio, por exemplo, onde eu morava, não tinha nem energia elétrica, só para você ter noção. Isso em 85, 86, 87. Então meu avô tinha uma TV que era bateria, aquela Philco pequena, preta e branca, né? E ele tinha uma rural pra gente assistir os jogos e os programas. Ele gostava muito de assistir o Jornal Nacional, né? Então a gente tinha que carregar na perua, na rural, né? E andava um pouco, dava uma volta, aí trazia, de repente ia fechando tudo aquela telinha
e acabava a bateria e acabava a festa, né? Mas o rádio era muito forte naquela época. Então, eu lembro que meu pai contava que eram poucas pessoas, na década de 70, né? 69, poucas pessoas tinham rádio em casa. Então, quem tinha, a vizinhança toda ia lá para acompanhar os programas de auditório, que tinha música, radionovela. Então, ele marcou muito a vida das pessoas e ainda continua marcando, né? Exatamente. Até que o programa, a intenção é essa mesmo, da gente lembrar as pessoas quanto a importância do rádio na vida das pessoas, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa tá lá triste, alguma coisa, vai lá, ouve o rádio, ouve a música, ouve uma palavra. De repente uma mensagem do locutor na música. Muda a vida da pessoa, né? Assim, na realidade, muda o dia da pessoa. Muda o dia da pessoa. Então o rádio tem esse poder de poder transformar a vida das pessoas, né? Além de informar, de levar a mensagem de conforto, né? De dar um up, de repente a pessoa precisa, né, de um gás, o rádio tem essa função. E continua tendo, né? Isso que é importante. Verdade. Pastor, o Lima está há quanto tempo? Já quase 20, 25 anos aí. E ele passou por uma das transições também, né, pastor? Você pegou o tempo das AMs ainda? Peguei, eu trabalhei na Rádio Clube, a gente fazia FM e AM também. Na sua visão, qual foi a diferença assim, na comunicação, na área comercial, locução? Mudou? O que você viu de diferente da transição da AM para FM? O rádio, quando na AM, né, era bem mais comunicação, né? Era menos música, mais conversa, a interação com o ouvinte era maior, jornalismo. Então, isso era o forte do AM. O FM já veio com mais musical, né? A qualidade do áudio bem melhor, mas o locutor fala menos, e aí mais música, e assim foi um padrão, né? Que foi... Aí com o tempo foi mudando, aí surgiram as jornalísticas, as que tocam mais notícias, né? Aí começaram a chegar as segmentações, música internacional, outras só de sertanejas. Mas aí de um tempo para cá, o FM já começou a trazer um pouco do AM. Hoje em dia, na FM a gente vê o AM novamente, porque tem muita comunicação, a linguagem já está mais próxima do AM. Quer dizer, então, o que funcionava antigamente, essa na minha visão, que era a comunicação, o cara que realmente interage com o ouvinte, né? Mexe com a imaginação do AM, ele está forte hoje no FM, né? Conseguiu conciliar os dois, juntar as duas. Porque FM era sinônimo de música, muita música, o locutor falava pouquíssimo. Ainda a gente tem essa padronização, né? Não se fala muito, mas já existem rádios no FM que a comunicação é mais fala, mais conversa, mais informação, né? Do que música. A música ela vem só para dar um brilhantismo na programação, né? Só para dar a cerejinha do bolo. E nós também temos a rádio, que é a Web Rádio JRM Gospel, que é uma vertente de tudo que assim vai padronizando, né? Se tornando padrão, mas também vai virando outras vertentes, né, Lima? E como foi assim essa mudança também das redes sociais, da internet, nesse processo? Pro digital, né? Mudar para o digital. Pois é, eu acho que veio para agregar o rádio, né? O rádio ele tem que trabalhar junto, né? Você tem que aproveitar as redes sociais, toda essa tecnologia para agregar ao rádio, né? Porque o rádio tá na internet, então hoje você não precisa de repente sintonizar os transmissor, né? Os 93.5 para você ouvir. Você pode ouvir, por exemplo, a Clube em qualquer lugar do mundo, né? Ou a rádio web. Então isso facilitou muito essa tecnologia, né? Hoje todo mundo pode ouvir o Zinho, o Pastor em qualquer lugar do mundo. Então ela deixou mais, como a gente pode falar, mais acessível para as pessoas, né? Todo mundo pode acompanhar a rádio de qualquer lugar do mundo, né? Então facilitou bastante isso. E você tem assim dimensão, Lima? Você fala assim, um cara muito introvertido às vezes assim, mas a dimensão de onde a sua voz chegou, assim, não só na cidade de Itapeva, a gente vê como uma referência aqui. Você é uma das referências, das vozes marcantes da nossa cidade. Mas você tem dimensão que ela alcança muito mais que isso?
Eu gravo bastante para fora, para algumas empresas, né? Até outras rádios, algumas vozes para rádio voz padrão, né? E a gente não tem muita essa... Eu gravei um vídeo falando a casa do pai e da mãe, que foi e aí a minha esposa postou lá e ela viralizou. E muita gente visualizou. E de vez em quando aparece algumas montagens, né, com a minha voz ali, com a minha locução. Então, hoje em dia, é isso que eu falo para você, até essa questão de redes sociais, ela ajuda a potencializar, né, o seu trabalho e chegar mais longe. Mas, assim, a gente não tem muita dimensão de onde vai chegar, onde chega a voz, né? Mas eu tenho a alegria de poder gravar, assim, para outras localidades e ouvir a minha voz, né? Pra gente que trabalha é uma satisfação imensa quando você ouve alguma coisa. Quem trabalha no rádio é sempre muito focado em voz, né? É Sim. Interessante. E pra mim é uma alegria quando eu posso gravar alguma coisa pra fora. Mas assim, o que deixa mais contente é quando você recebe uma visita de um ouvinte, né? Uma mensagem que gosta do seu programa e fica feliz em conhecer pessoalmente, né? Hoje mesmo eu estava saindo da rádio, tinha uma amiga, uma senhora que foi na rádio e falava que me ouvia e tal, foi muito bacana. Ali do Jardim Maringá, até dei carona para ela, eu estava indo para casa, mas é isso que a gente não tem dimensão, né? Do que você pode tocar nas pessoas, e quando você recebe esse carinho, não tem dinheiro que pague. É muito gostoso. Viuzinho, será que ele já viu o presente que ele ganhou? Acho que ele nem viu ainda, né? Tem presente? Tem o presente já, que já tá utilizando, hein? Tá pertinho dele, ele não viu ainda. A minha caneca? Esse, eu vou tomar um gole de água aqui. Mas olha que ela é personalizada ainda. Sim. Tá aqui, deixa eu mostrar lá. Aí sim. E o outro lado? Tem a minha foto. Aí sim. E essa foto ficou bonitona, hein? Ficou chique. Obrigado. Maravilha. Eu vou deixar tomar mais um golinho de água aqui. Vamos aproveitar que o Lima tá tomando a água aí e a gente vai chamar os nossos... Como é que você lida com essa parte comercial também, Lima? Chamar o intervalo? Vamos ao break comercial. Então, mas não perde... é rapidinho, a gente vai dar um break aí pra honrar também os nossos parceiros aqui. A gente fala que não tem patrocinador, a gente tem parceiros. Mas não perca a hora aí, hein? Não perca a hora certa aí, hein? Hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Então já voltamos já. Esse é seu carro? Nossa! Eu não acredito. É vermelha, é conversível, tem bancos de couro 12 cilindros e quase 300 cavalos. Vai de 0 a 100 em menos de 6 segundos. Ai, eu não acredito, você tem uma igualzinha do Magnum. Ai, meu Deus, eu sempre quis andar numa máquina dessas. Ai, que emoção. Viu? No rádio, quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Precisando de medicamentos, perfumaria e cosméticos? O melhor atendimento é na W Farma. Com mais de 25 anos de experiência na área farmacêutica, a W Farma se dedica em cuidar da sua saúde e bem-estar de toda a família. Com 2 lojas para melhor atender. Loja 1, localizada no Jardim Bela Vista. WhatsApp 015 99709 5971. E loja 2, no Jardim Maringá. WhatsApp 015 99856 1080. Venha conferir nossas ofertas. W Farma. Confiança e melhor atendimento é aqui. Você que tem o sonho de construir sua casa própria e não sabe por onde começar? A Inova Construtora trabalha para realizar o sonho da sua vida. Oferecemos todos os serviços na área de engenharia civil e elétrica, do projeto até a finalização da sua obra.
Para você não ter aquela dor de cabeça na hora de construir ou reformar, realizamos seu sonho com parceria do financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. Consulte-nos pelo telefone 15 997 466885, que teremos imenso prazer em atender você. Inova Construtora. Você sonha, nós realizamos. Na hora de fazer as suas compras do dia a dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercado Itamar. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene, utilidades domésticas. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercado Itamar. Ótimo atendimento, qualidade e o melhor preço da cidade. Localizado na rua 9 de julho, número 337, Centro, Itaberá, São Paulo. Telefone 015-3562-1179. Mercado Itamar. Aqui você compra mais. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui da Esfirra Show estamos abertos das 17 horas até as 23h30 de domingo a domingo. E você tem duas maneiras de fazer o seu pedido: pelo nosso WhatsApp ou vindo aqui presencialmente no nosso balcão, Rua Lucas de Camargo, número 249, Centro, Itapeva. Então, vem já para a Esfirra Show. Enquanto vocês, pais, estão trabalhando, as crianças estão aqui aprendendo novas culturas. Nós temos muitas atividades divertidas e lúdicas. Nesse período, as crianças ficam aqui no colégio com muita segurança, tratadas com muito carinho, com muito amor. Os profissionais são muito qualificados, principalmente para essa acolhida que fica aqui o dia todo. Dentro dessas atividades, nós temos as aulas de dança em movimento, a gente tem a aula de ética e cidadania, a gente tem muitas atividades de arte, de música. Olha, eu sei que anúncio é chato, mas essa informação é muito importante. Você sabia que respiramos 6 litros de ar por hora? Por isso, é essencial que você realize todas as manutenções do seu ar-condicionado, para ficar livre das impurezas do ambiente. Elas trazem de 10 a 15% de economia na energia, além de aumentar a durabilidade do aparelho. Por esse motivo, apresento uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos, prestando um serviço de qualidade em Itapeva e região. Estou falando da Servimac, que realiza a instalação, manutenção preventiva e corretiva do seu ar-condicionado, trazendo conforto, segurança e bem-estar. Representamos as maiores marcas e modelos do país e facilitamos o pagamento em até 18 vezes no cartão. Grupo Servimac, proporcionando a você uma excelente experiência de compra. Estamos localizados na Rua Laudelina Loureiro de Melo 276, na Vila Aparecida. Ou entre em contato no 15 99804 9214. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Precisando de medicamento? Você viu? Rapidinho, já voltamos, estamos de volta, né, pastor? É isso mesmo, já estamos de volta aí. Eita, e vamos continuar com as nossas perguntas aqui então pro Lima. Lima, eu quero saber, por que você se decidiu pela rádio? Você já pensou em fazer outra coisa que não fosse a rádio? Eu quando
fazia o técnico, quando eu comecei no rádio, eu fazia técnico. Eu tenho medo de foice, eu tenho medo de enxada. Tá bem. Eu tenho medo da foice, eu tenho medo de enxada. Eu tenho medo de... Eu não ia muito bem nessa área, não. Eu só enrolava. Não era por causa disso não, né? Não, não é. Não, eu tava fazendo técnico em contabilidade quando comecei, né? Mas eu acho que o rádio, a profissão me abraçou, né? A partir do momento que eu fiz o primeiro programa e as pessoas começaram a gostar e eu entrei de cabeça mesmo. Então, hoje eu não consigo me imaginar em uma outra área, né? Eu sou da roça, eu sou da lavoura, meus avós, né? Meu pai, depois ele se tornou funcionário público, mas ele também é da roça. Gosto muito, né? Mas assim, o rádio, depois que você entra... Mais confortável, né? O pastor sabe, né, pastor Jefferson? Você pode até ficar longe um pouquinho, mas você... Não consegue. Eu fiquei um tempo... viver sem, né? Eu fiquei um tempo, mas você fica sempre... Quem tem paixão pelo rádio... paixão, se torna paixão. Mas é isso. Outra profissão que não rádio... Eu falo que eu não me via fazendo assim, rádio, fazendo, principalmente o visual, aquilo que você falou assim, ser um pouco mais tímido e tal, é muito verdade, Lima, porque a gente assim não se vê nessa área, né? Não vê fazendo isso assim, e a gente tem muito assim, uma coisa, você fica retido, introvertido, né? Mas quanto a rádio, até nisso nos ajuda, né? Ela te dá essa possibilidade, né, de sair daquele mundo preso, introvertido e se soltar mais, né, quando você tá no rádio. Peraí. Opa. Eu acho que tem alguém ligando aí, Lima. Dá pra você atender pra ver? Acho que é algum ouvinte aí que tá na linha aí. Opa. Vamos ver, ouvinte. Alô, é da banca de jornal? Não, meu amigo, é da rádio. Ah, é da rádio? Então eu queria pedir uma música. E que música você gostaria de pedir? Queria pedir aquela música Vou Ler Jornal. Vou ler jornal? É. Mas essa música não existe. Lima, você já passou por situação assim lá na rádio? Na rádio? Às vezes, geralmente no rádio, quando tinha participação ao vivo, quando tem participação ao vivo, você conversa com o ouvinte antes, né? E aí você prepara. Ele pede a música e você já deixa tudo certinho para ele indicar e você soltar, né? Colocar no ar, muito né? Certo. Mas às vezes o ouvinte, ele tenta, ele muda em cima da hora, e dá um trabalhão pra gente, que essas coisas acontecem, né? Tem alguma situação que você já passou assim? Já aconteceu. E aí eu não consegui tirar de letra dessa vez, né? Eu falei, mas você tinha pedido tal música. E você não pode nunca brigar com o ouvinte, né? Você tem que dar um jeitinho e tocar a música, nem que seja depois. Mas acontece. São situações assim que só quem tá na rádio sabe o que quer. Mas acontece. Acontece, às vezes acontece. Aí acontece muita coisa que a gente não lembra, assim, né? E o pessoal, eles participam mais pelo WhatsApp ou pelo telefone mesmo? Não, hoje em dia é WhatsApp, né? O telefone já não se usa muito. Agora o WhatsApp é a febre, né? Pessoal, e facilita muito mais. Você pode mandar o áudio, você pode mandar a mensagem escrita, ou de repente você pode até fazer uma transmissão ao vivo, né? Então facilitou bastante. É democrático, né? Todo mundo pode mandar de qualquer lugar, é bem mais fácil. E para ouvir o Lima Júnior lá, qual é o horário de programação que o Lima tá na Rádio Clube lá? Eu tô das 6 da manhã até as 8, que a gente faz o programa mais sertanejo, né? Mais focado na música um pouquinho, não tão raiz, né? Mas mais sertaneja, que é a nossa linguagem. E depois eu volto das 3 às 6, das 15 às 18 horas. Esses são os horários que eu faço na rádio, de segunda a sexta. Nas sextas-feiras, geralmente a gente faz os pit stops. Vou pra rua, aí o Júnior Medeiros faz o horário da tarde. E no sábado é o Júnior Costa que faz, aí eu faço as externas também na rua. Que é gostoso também, o pit stop. Assim, verdade. Você vai tá em contato, né, com o cliente, né? Contato com as pessoas. Com as pessoas, ouvintes, isso é muito gostoso. Você sai um pouquinho do estúdio para ter o contato com o pessoal. Né? Isso é muito bom. Eu gosto muito dessa parte de ir também junto ao ouvinte, aos parceiros do rádio. Viu? Qual foi a experiência que você teve no rádio que marcou você? No começo, quando eu estava fazendo em Guapiara ainda, eu lembro que eu fazia todos os dias, já estava fazendo diariamente. É um fato que marcou a minha vida porque foi quando eu perdi meu avô. A rádio,
comunitária, a gente trabalhava assim, eu fazia o horário, aí ficava 1 hora só de música e às 5 vinha uma outra locutora para apresentar. Aí eu estava indo embora, ia pegar o ônibus para ir para minha casa, no sítio, né? E de repente eu encontro com meu tio, ele vem ao meu encontro chorando. E me deu a notícia que meu avô tinha morrido, tinha falecido, né? E na hora eu fiquei sem ação, não chorei. Quando eu vi ele daquele jeito, ele falou, agora a gente tem que anunciar na rádio, né? Que ele fazia parte também da... E naquela hora não tinha ninguém na rádio. E aí eu desci no rádio para anunciar. E aí quando eu liguei, abri o microfone, daí foi a hora que eu chorei. Isso eu acho que é o fato que mais marcou a minha vida. Porque, assim, hoje em dia, se fosse vamos supor que fosse uma rádio, né? Jamais eu iria fazer isso, né? Profissionalmente falando. Mas na época, é um horário que estava vago, né? E eu fui lá, abri o microfone e falei, e anunciei o falecimento do meu avô. Então, tiveram outros fatos, né? Mas esse aí eu acho que foi o mais marcante na minha vida. É uma voz que passa sentimento mesmo, né, Lima? A gente, assim, a gente fala que é uma referência para nós aqui, porque a sua entonação de voz, como você fala, como você se comunica, não é só falar, né? É você interpretar muitas vezes, passar realmente o que você está sentindo muitas vezes. O rádio, você tem que... Aquilo que a gente fala, né? Que a gente estava falando, ele vai mudando muito o jeito de se comunicar. Antigamente, o rádio ele era aquela voz impostada, né? Até forçada, né? As pessoas forçavam muito. E aí ele foi ficando mais natural, né? É claro que tem algumas ocasiões, alguns estilos de programa, jornalismo, você fala um pouquinho mais sério, você coloca mais as palavras, mas de repente quando é um programa que você quer se comunicar, que você quer conversar com os ouvintes, você tem que falar o mais natural possível, né? E então ele vai mudando. Eu tento estar sempre antenado nos estilos de locução, né? Assim, tipo jovem, que é aquela locução mais tipo mix, né? Jovem Pan, antigamente. Hoje a Jovem Pan tá mais... Fala mais a linguagem deles, né? A Jovem Pan hoje ela tá mais jornalística, né? Mas teve uma época que era mais musical e os locutores falavam Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil e tal. Era mais pegada, assim. Então eu já passei por essa etapa. Aí depois eu já fiz programa romântico quando eu cheguei aqui, que era o Love Songs. Aí o romântico você tem que baixar um pouquinho, dar uma baixada na voz, né? E aí você chega e fala... Faz um pouquinho pra nós, aí você dá uma capricha. Faz tempo que eu não faço esse estilo, né? Mas... e outra, agora já são, que horas são? 8h52, agora a minha voz já tá cansada, né? Mas aí você chega mais no pé do ouvido e fala um boa noite diferente, né? Boa noite pra você. Tá no ar mais uma edição do Love Songs. Aí, cada programa, cada estilo você tem que, assim, tem locutor que se adapta a fazer um programa mais popular, outro mais no estilo romântico, outros mais jovem, mais pra cima, né? Todo mundo tem uma característica. Eu procuro tentar fazer um pouquinho de tudo, fazer em todas as áreas. Se precisar fazer, de repente, um programa noticiarista, né? Eu não vou comentar a notícia, que é uma coisa que eu não sou bom. Eu sei que eu não sirvo para comentar, de repente, uma questão política, né? De repente a troca lá de um ministro. Eu não consegue dar a notícia, mas não comentar. Exato, eu noticio, mas essa parte de comentar eu já não gosto. É uma que eu não gosto muito da política em si. Ainda mais hoje em dia que ela está muito... são lados muito conflitante, né? Falta de respeito de todas as partes, né? Polarizado, então... mas no caso noticiar ali a notícia, isso eu também já fiz, né? Já tive no Grupo Cristal, já fiz. Então eu tento pegar um pouquinho de todas as vertentes. Tem a questão das gravações de comerciais, né? Que eu também tento fazer, os estilos. Mas é isso, você tem que ouvir muito, né? Ouvir bastante radialistas, rádios diferentes, todos os estilos,
para você ir juntar e fazer esse juntando mix. e tendo a sua identidade. Se precisar fazer um programa romântico, você faz. Se precisar ler notícia, você vai ler a notícia. E sai de uma pegada mais jovem, vai para uma pegada mais popular. Então a gente tem que ter essa... Podemos abusar um pouquinho dele, pastor? Podemos, por quê? Vamos pedir uma notícia aí. Notícia, mas tem que ter a notícia, senão... Você vai anunciar o Mundial do Palmeiras, viu? Agora! Mas aí fica difícil, né, pastor? Aí Missão impossível! Não, mas esse ano é o Flamengo que vai disputar, né? Esse ano é o Flamengo. Infelizmente, Quase que deu pro Palmeiras, né? Vilzinho, mas ele falou uma coisa importante aí, quando você fez a pergunta para ele da transição da AM e das FM. Por quê? Porque na realidade, assim, no começo das FM mesmo era mais música, né? Era música. Aí que os ouvintes estavam acostumados com a AM, que era interação, que eles falavam, só toca música na rádio agora, né? E na realidade hoje a direção as direções da rádio viram que realmente precisa estar mais presente com o ouvinte, né? Na realidade se conectar com o ouvinte, né? O ouvinte quer ouvir a voz do locutor, quer ouvir ele falar bom dia, quer ouvir ele falar Dona Maria, seu João, né? Por quê? Porque isso é a essência do rádio. Mais humanizado, né? Agora ele falou, nós somos aqui web rádio, mas nós não mudamos nosso jeito de fazer rádio, só o jeito de transmitir. Né? Então a gente sempre está interagindo, né? Assim, procura conversar com eles, procura dar atenção, procura saber passar a mensagem que você disse, né? Não igual você, a gente vê, quando você entrou, que a gente vê que você é isso aí. Né? Antes nas AMs tinha... Atrapalhado. Não, você ouvia uma vozona, daqui a pouco você falar com a pessoa, ele, oi, tudo bem? Como é que você tá? Porque na mesa você faz tudo isso, né? Quando você levanta, por exemplo, cedinho, você tá falando bem forte, né? Agora à tarde você já começa a falar mais fino, fala muito, grava bastante, né? Mas é isso, você tem que ser... É claro que no rádio você vai fazer um programa, você não vai falar como você fala eu conversando, como a gente está conversando aqui, né? Você vai colocar a voz adequando àquele estilo de programa, né? Não pode ser uma coisa muito forçada, muito mecânica. Mas assim, essas técnicas tem, mas não pode fugir muito da essência, né? Da sua voz. Verdade, isso é muito importante, né, Zinho? É isso aí. Bom, e quais são as referências suas no rádio? Você já citou algumas aí, mas... eu tenho várias referências. Por exemplo, eu cresci ouvindo o Eli Correia. Zinho, você lembra do Eli Correia? Claro. Eu lembro, o pastor também lembra. Então, o Eli Correia, ele até hoje faz o programa, né? Que é e hoje ele está no YouTube também. E tem a sessão Que Saudade, que ele contava as histórias. E todo mundo, eu acho, a grande maioria se inspirou no Eli Correia, né? Naquelas histórias, no jeito da comunicação, do sorriso, que ele foi um cara que deu uma quebrada nesse gelo, né? Exatamente. Antes do Eli Correia, era aquela voz mais forte. Em São Paulo, 5 horas. Entendeu? Olha a voz do homem aí, Zinho. O Eli Correia já chegou com aquele sorrisão, falando mais solto. Oi, gente! Né? Já vi que ele estava alegre, né? Aquela alegria. E quando ele surgiu, eu estava vendo uma entrevista dele. Quando ele surgiu, muita gente, tá totalmente certo, fora. O cara fica dando risada aí, voz mais... Ele tem uma voz linda, né? Ele tem uma voz bonita. Mas já fugir do padrão. Mas ele quebrou isso, essa essência, e fez tanto sucesso que ele hoje ainda é a grande referência, né? E isso no AM. Mas aí depois tem o Paulinho Boa Pessoa, que eu gostava muito de ouvir. Sérgio Boca, você lembra dele? Sérgio Boca, Times. O Sérgio Boca eu peguei uma época também, eu ouvi o Sérgio Boca, que fala mais ou menos assim. A invasão do planeta Amora. Só que ele tem uma voz bem pesada, né? Sérgio Boca, minha querida. Essa Sérgio Boca. Mas tinha o Hélio Ribeiro também. Você lembra, o pastor lembra? Mais vagamente. O Hélio Ribeiro, eu lembro a volta dele, que ele foi morar nos Estados Unidos. E todo mundo falava do Hélio Ribeiro, né? E uma voz potente também. O Paulo Barbosa, depois o Paulo Lopes, que já deu essa quebrada, já trouxe a parte como se fosse o podcast mesmo, que tinha o debate no show do Paulo Lopes, que traziam os políticos, traziam vários profissionais ali para debater assuntos. Então, esses foram as referências. E aí depois tinha o Osmar Santos, que era no futebol, né? Que eu gosto muito.
Já partiu também para esse... Já fez alguma coisa nessa parte de esporte? Eu já cheguei a narrar. Eu acredito que eu narrei alguns jogos que o nosso saudoso Alvair Canton era o narrador aqui do Grupo Cristal, né? E eu lembro que o Daniel veio jogar um jogo beneficente aqui. Daniel, eu tava nesse jogo aí, rapaz. Você tava jogando? Não, jogando. Era muito criança ainda, né? O Daniel veio fazer um jogo aí beneficente e eu fiquei de repórter de campo, que o Alvair fazia a narração. E aí depois a rádio começou a narrar alguns jogos, eu não lembro o campeonato, qual que era a Copa, lá na CCE. E o seu Alvair ficou doente nessa época, ele não pôde transmitir os jogos, aí sobrou para mim, né? Lá fui eu, narrei alguns jogos, mas assim, foram alguns só, eu nem sei como me saí, nem lembro direito, mas é uma coisa que eu gosto muito, né? Que marcou. Então, Osmar Santos, o Fiore Gilhote, esses caras também grava assim, fica marcado na cabeça. E aí depois surgiram outros, no FM tem o Banana. Eu acho que você sabe o Banana, né? É o que ficou mais tempo no estúdio, ganhou livro do Guinness, né? No Guinness Book, o Banana, quando eu fui entrar, olha que interessante, porque eu gostava muito de rádio AM. E na rádio comunitária, em Guapiara, eu fazia uma pegada mais AM, né? A voz era mais impostada, até tentava impostar um pouquinho mais. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer um piloto para entrar na Jovem Pan em Capão Bonito. Só que eu não gostava muito do estilo da FM, porque tocava muita música internacional e eu era mais do sertanejo, mais a música brasileira. Porque antes só era internacional mesmo, né? Jovem Pan era... Deu trabalho para entrar outro segmento, né? O dance e tal. E aí eu falei, poxa, mas como é que eu vou fazer agora? Porque eu não ouvia muita rádio, mas aí um amigo que eu tinha feito alguns trabalhos, o Shigeu, que do Foto Eda lá em Capão Bonito, ele tem uma produtora de vídeo. Vou tomar uma golinha d'água aqui. Opa! E aí quando eu fui fazer uma campanha política lá em 2000, tudo isso surgiu depois da rádio lá em Guapiara, né? E aí eu fiz algumas amizades em Capão e aí surgiu a Jovem Pan. Ela entrou no lugar da Cacique de Capão Bonito, né? Que era 90,7. Mas eu não me imaginava fazer FM Jovem Pan, não. Nem Cristal, nunca pensei em trabalhar aqui, né? E aí surgiu essa oportunidade de gravar um piloto lá no Shigeu. Falei, mas Shigeu, eu não sei nem falar inglês, rapaz, que eu não tinha... Eu falei, não, vamos tentar. E eu gravei o piloto, eu tinha até em casa um tempo atrás, não sei, a minha mãe tem a mania de queimar, sabe, os papéis? Ela queima tudo, deve estar por lá. Eu tinha até o rascunho que eu fiz, que eu treinei em casa. E aí a referência para mim gravar o piloto foi o Banana. Eu tava ouvindo, era uma tarde ainda, e ele tava fazendo aquela locução pegada, ele fala rápido, ele tem uma voz forte também, né? Alegre, descontraída, diferente até do padrão do que o pessoal da Jovem Pan fazia. Então naquele dia eu comecei a me espelhar nele, comecei a prestar atenção, e ele foi uma referência para mim no FM, naquela pegada mais jovem. Entendi. Olha que legal. Pastor, estamos chegando no nosso segundo bloco aqui, encerrando já o segundo bloco. E bebendo muita água. Epa, glória, 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 glória! Então fique ligadinho aí que é o último intervalinho aí, daí a gente volta já com o último bloco aqui pra gente conhecer um pouquinho mais da história do Lima Júnior aqui. Tá bom? Até já. Segura aí. Esse é seu carro? Nossa! Eu não acredito. É vermelha, é conversível, tem bancos de couro 12 cilindros e quase 300 cavalos. Vai de 0 a 100 em menos de 6 segundos. Ai, eu não acredito, você tem uma igualzinha a do Magnum. Ai, meu Deus, eu sempre quis andar numa máquina dessas. Ai, que emoção. Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio.
Pensou em pisos? É aqui na Joelma Pisos. Aqui você encontra revestimentos e argamassa, pisos laminados e vinílico, porcelanato, concreto polido, painel ripado, entre outros. Tudo em 12 vezes no cartão. Com certeza de entrega no prazo e o melhor atendimento especializado. Venha fazer uma visita no nosso showroom localizado na Avenida Brasil 603, Vila Nova, ou nos consulte pelo telefone 15 99838 6540. Pensou em pisos? Joelma Pisos. Já pensou em ter a casa dos seus sonhos? Aqui na Home One Empreiteira você não tem preocupação. Projeto, execução da obra e finalização no prazo, com uma equipe toda dedicada para entregar a sua obra com garantia e qualidade. Entre em contato agora mesmo com um dos nossos consultores pelo telefone 15 991 24 5563 ou faça-nos uma visita. Rua Gastão de Mesquita Filho, 669, Cidade Jardim. Quer construir? Vem comigo! Na Paraná Serralheria você encontra portões basculantes, deslizantes, automático, telescópio, todos com material de primeira qualidade. Também trabalhamos com estruturas metálicas como corrimão, guarda-corpo, escadas e reformas em geral. Tudo que cabe no seu bolso e ainda para facilitar para você, parcelamos em até 12 vezes no cartão. Então faça hoje mesmo o seu orçamento pelo telefone 15 996 80 4709, Rua Benedito dos Santos 122, Distrito Industrial. Paraná Serralheria e Estruturas Metálicas. Qualidade e compromisso é o nosso diferencial. Pensou em trocar os seus móveis, não é? Então você pensou em Ebenezer Planejados. Contamos com uma equipe especializada em tornar seu projeto em realidade. Marcenaria de alto padrão, projeto em 3D e ainda parcelamos tudo para você em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 997 57 34 88 ou 991 34 99 49. Ebenezer Planejado, construindo o seu sonho. Nova Aliança Contabilidade. Tranquilidade na hora de tomar decisões. Atuando diretamente no comércio, indústria e serviços como abertura de empresas, MEI, microempresas e empresas em geral, assessoria fiscal, contábil e trabalhista, rural, emissão de notas fiscais eletrônicas e elaboração de todos os tipos de contratos, como compra e venda, troca, doação, aluguel, prestação de serviços, arrendamentos, promissórias, recibos em geral, entre outros. Nova Aliança Contabilidade. Mais que um contador, um amigo. Atendimento de segunda a sexta-feira na Rua Ernesto de Camargo, número 560, no centro de Itapeva. Telefone 15 3521 5841. Renovo é bem diferente. É misto ecossocial. Preserva o meio ambiente. Capacita o profissional, gerando emprego aos carentes, desenvolvimento social. Esse é seu carro?
Já voltamos rapidinho. Você viu que foi um intervalo rapidinho mesmo e tá muito legal. Os bastidores aqui é melhor ainda. A gente se solta mais, né, Zinho? E pra gente saber um pouquinho mais, Lima, né, das suas histórias aí, o pastor tem mais perguntas aí pro senhor também. Fala aí, pastor. Nós queremos saber agora quais são os desafios de um locutor. Por exemplo, quando às vezes você não está bem, está enfrentando um momento difícil, você chegar, encarar o microfone, passar. Porque o ouvinte, ele percebe a voz. Pela voz da gente, às vezes, ele percebe. O ouvinte que acompanha a gente mesmo, ele sabe. É verdade. Né? Fala um pouquinho, como que é esse desafio? Que às vezes você está passando um momento difícil, igual você falou, teve que dar essa notícia triste. Como que é para o locutor você ter esse dia a dia e você conseguir vencer essas barreiras? Todo mundo tem um problema ou outro, né? Seja saúde, de repente um familiar que não está bem. E quando você sai de casa, às vezes você sai pensando no problema, né? Mas quando você entra no estúdio, tem que focar. Às vezes é difícil, às vezes você não consegue. De repente não sai do jeito que tem que ser. Mas eu acho que todos os que estão na área, eles tentam tirar aquela parte pessoal, né? E ali ele focar no que ele está fazendo, né? No que tem que ser feito, focar nos ouvintes. É claro que às vezes você não consegue, né? Às vezes o problema é tão difícil que você de repente não consegue ter uma performance legal. Mas esse desafio é você tentar separar a sua parte emocional, né? Quando você de repente não está bem, e não transmitir isso para o ouvinte. Então, tentar através da sua voz levar alegria. É claro que quando você está feliz em casa, com algumas outras conquistas, isso ajuda você. Quando você entra no microfone, você vai com aquele astral legal, aí é fácil. Mas quando você tem um problema em casa e você conseguir fazer isso, não é fácil. Então esse é um desafio que a gente enfrenta no dia a dia. O radialista tem dia mal também, então? Tem. Porque sempre tem alguma coisinha, né, que de repente não está legal, seja na família, né? Às vezes o Corinthians perde, né? Então, na brincadeira. Isso aí já tira de letra, né? É que a gente estava mal acostumado. Agora são os palmeirenses que estão mal acostumados, né? Nem falo. E você já pensou algum dia em você parar, desistir de ser radialista? Eu confesso que eu nunca pensei em parar de ser radialista em seguida. Eu quero, de repente, poder fazer isso que eu faço hoje em dia, né? Até quando aposentar fazendo isso e aposentado continuar fazendo, entendeu? Até quando tiver saúde continuar na área. Eu não sei, né, qual que é o que Deus reserva pra gente, né? Mas eu nunca pensei assim, em parar, de repente fazer uma outra coisa. Porque o rádio a gente nem faz pelo dinheiro, né, pastor? Verdade. Porque o radialista, ele não fica milionário, ele não fica rico. Eita, né? Não é uma coisa que vai te dar, né, muita grana, muito dinheiro. É paixão, e é claro que ele dá o sustento, a gente tira o pão de cada dia trabalhando naquilo que a gente gosta, né? Mas eu nunca imaginei fazendo uma outra coisa a não ser essa área do rádio, né? Essa nossa... Nasceu para fazer isso? Eu acho que nasci para fazer isso. Eu costumo falar aqui, né? Muitos pastores passaram por aqui pelo Shekinah também. Assim, quando você trabalha naquilo que você gosta, você não trabalha nem um dia mais, né? É uma diversão, né? Você faz com prazer. É um prazer. É claro, eu falo diversão, mas não é que na questão de que não é um trabalho, é uma coisa séria, mas divertida. Divertido. Mas é isso, você tem que... São desafios que a gente tem. Vai mudando, né? O rádio vai se adequando e você vai... A parte de locução. Né? Hoje a gente tem que fazer muitos stories, né? Uma coisa que eu sou bem introvertido, tem que fazer algumas dancinhas. A gente acompanha lá, tudo lá. Então, mas a gente vai entrando no ritmo Viu, Zé, falar uma coisa agora aqui, eu acho que aconteceu com ele. Você já sonhou algum texto que ficou preso na sua garganta e você já sonhou com texto, com narração, com edição? Ou não? Gostaria de ter feito aquilo? Não, sonhou assim, você teve de noite, você sonhou que você estava trabalhando, tava... não, eu sou direto. Já fez hora extra já? Não, eu sonho que eu tô chegando atrasado na rádio. Que já começou o programa e eu não cheguei ainda, e já começou lá e o pessoal, a chefia tá lá e eu não cheguei para fazer horário, isso acontece. Várias vezes também, Zinho. Acontece muito isso aí. Mas é isso.
de repente sonhar que tá na rádio, mas não tô nada. É só sonho. Eu acordo, poxa, eu tô no horário ainda, não tô atrasado. Sai do rádio, mas o rádio não sai da cabeça. Não sai da cabeça. Mas nem pode cobrar essas horas extras ainda, né? E não pode cobrar essas horas extras. Agora um detalhe, quando você sai viajar, você quer ficar ouvindo as rádios, né? Não sei se o pastor é assim também. Você vai passar nas cidades, em qualquer lugar, você quer ouvir os radialistas. E não é pra ouvir música, não. Você quer ouvir o radialista. Como é que tá saindo o comercial, como é que o locutor tá indo lá, né? Meu, o Zinho, além de ouvir rádio, ele quer ouvir no pé do ouvido ainda. No pé do ouvido, aí. Mas eu tenho uma história curiosa, porque quando eu era pequenininho, assim, eu nem me recordo, né? Mas a minha mãe fala, minhas irmãs falam que eu era o cara do radinho. Roubava o radinho da avó lá e ficava radinho, escutar rádio. Apaixonado por rádio já desde pequenininho. Mas você não consertava os rádios, você não tentava abrir os rádios pra ver se tinha os meninos, os hominhos lá. Você sabe que eu tinha essa... Eu imaginava, o que é isso aí? Como é que eles estão lá dentro, entendeu? Pegava a rádio de Goiás, né? E aí eu ficava mexendo, mas como é que pode, né? Tinha aquele monte de... a parte eletrônica minha, nunca tive, né? Mas tinha um monte, tipo feijãozinho, sabe? Falar, os feijãozinhos aqui, né? São os hominhos, né? Então... E eu ficava mexendo nessa parte. Meu pai tinha um motorrádio aqui no antigo. Onde a gente ouvia muita rádio. Eu ouvi motorrádio é bom, lembra desse comercial? Viu, Zinho? E pra nós é um sonho estar com o homem aqui, né? Rapaz, acho que eu tô falando muita besteira aqui, não tô não? Mas aí que é bom, pô. Mas eu tava falando até em off pra vocês aqui, um fato, eu contei do meu avô, né, que foi o falecimento dele. Mas no começo, eu podia até, acho que ter ficado com trauma, né, que foi quando eu tava fazendo rádio e a Polícia Federal surgiu, que era comunitária, ela era da igreja, né, mas a gente sabia que tinha algumas denúncias e que a Polícia Federal podia fechar a rádio a qualquer momento. E aí já tinha, você liga pro responsável da rádio. E não é que um dia eu tô lá lendo uma cartinha, era umas 2 da tarde, fazendo rádio, a rádio comunitária lá, e de repente eu olho assim, tô lendo a carta aqui, microfone e tal, dou uma olhada assim pra cima, vejo uns caps. E aí um japonês, né, parecia da máfia, aquele terninho, tudo. Era a Federal. Acusa. A Federal chegando lá, rapaz. E fechou a rádio. É claro que foram muito educados, né? Não tiraram a rádio do ar. Eu até perguntei, desliga a rádio? Não, pode deixar, vamos chamar só o responsável e tal. E eu acho que foi ali eu podia ter parado com esse sonho, né? Mas não, eu continuei. Isso não impediu você de viver esse sonho aí. Mas foi um fato marcante. Marca, né? Marcante. Foi o fechamento da rádio. Eu acho que eu já conversei com outras pessoas do meio que passaram por isso também. Né? Que a Federal... Porque na década de 90, final de 90, surgiram muitas rádios, né? Era comum quase, Era comum, as igrejas montavam e tal. Aí depois que elas regularizaram, né? Que se tornaram 87,9 e tal. Mas eu tive essa passagem. E aí depois voltou a rádio, voltei... E eu lembro que alguns dias, eu acho que antes da Federal voltar para fechar a rádio, eu saí. Olha que sorte que eu tive, senão eles iam me pegar pela segunda. Sei de novo aqui. Viu, Zinho? Será que já aconteceu com o Lima, o que às vezes acontece com a gente aqui? O que, pastor? Fala aí. Falando e o microfone tá fechado? Fechado? Já aconteceu, agora o duro é o aberto, né? Então, eu ia chegar aí, né? Aí que é o complicado. Eu já deixei o microfone aberto, mas não falei nem uma bobeira, né? Graças a Deus, mas acontece. Aí depois você fica preocupado, poxa, vamos ver lá no dedo duro, né? Antigamente era dedo duro, agora é a censura. Vamos ver se não saiu nada aí que a gente falou. Mas acontece muito, né? Hoje em dia você liga o microfone e já tem uma luz ali, né? Ou então o som ambiente ele fecha. Então você sabe que você não pode falar nada mas se o som não fecha, se é naquele modelo mais antigo que você liga o microfone e o som ambiente continua saindo, aí a gente pode cair do cavalo, né? Mas hoje em dia... Viu, mas você não faz igual nós aqui. Quando você coloca o fone, você começa a falar, você não fala assim, mas que voz linda desse homem, você não fala? A gente fica achando defeito na voz da gente, né? Eu acho que vocês são assim também, né? Vai gravar um comercial, grava várias vezes, mas isso é interessante, é bom você ter essa crítica, mas ninguém gosta da voz, né? É impressionante, você pergunta, você gosta da sua voz? Eu não gosto da minha voz.
Mas é... Mas eu gosto da sua. Mas tem coisa... Mas, claro, da minha, não. Tem coisa que a gente grava e a gente fala, poxa, ficou bom isso aqui, eu gostei. A gente é meio narcisista. Tem hora que a gente é narcisista também. Tipo, grava alguma coisa, esse aqui ficou bom, esse aqui ficou legal. Mas geralmente é mais crítica, né? É. Uma das coisas, a gente tá falando de rádio, que saudosismo também. Recebeu muita cartinha, Lima? Muita carta. No começo era mais carta, né? Lá na rádio comunitária em Guapiara eram muitas cartas que a gente recebia. E aí depois, quando eu vim pra cá, Jovem Pan nem tanto. Mas aqui em Itapeva tinha muito, a gente recebia muita carta, até 2010, eu acho. Aí depois começou a mudar, né? Começou já a ter os SMS e tal. Mas ligações. Muito raro receber carta hoje em dia, né? Muito difícil. De vez em quando aparece algum bilhetinho lá. Hoje em dia é o Zap. Hoje é tudo para facilitar, né? O WhatsApp. Mas recebemos... Hoje já não tem tanta carta. Em tudo, né? Ninguém manda carta. Muito difícil. Ainda tem, né? Mas é bem mais... Não com essa finalidade, né? Não com hoje essa a carta finalidade. não tem essa finalidade, né? E como você lidar assim também com as redes sociais, Lima? A gente vê que você é um cara que tá ativo lá, né? Tem o Luciano Santos lá, vocês fazem a dobradinha lá, que é algo bem legal, ó. A gente gosta demais, porque vê essa interação, ser descontraído também, né? Não ser coisa muito séria. Muito também. séria, né? Fugir um pouco disso. Porque eu, por si, eu já sou sério, né? Eu não sou muito de ficar dando... Assim, algumas vezes a gente se solta mais e tal, dependendo da situação. O Luciano já é mais engraçado, né? Então ele dá esse balanço, facilita mais pra gente brincar. Mas é gostoso. Lá tem a Jéssica, tem o Robinson, né? Tem o pessoal que trabalha com a parte de Facebook, Instagram. Então eles pedem pra gente fazer uma dancinha, a gente vai lá e faz. Então Você entra na onda. Vem na onda. Às vezes tem coisas que eu não quero fazer, que eu fico bravo lá. Eu dou trabalho para eles, mas é bacana. Mas a gente tem que saber que faz parte, né, dessa evolução, dessa mudança. E acaba que trazendo mais, agregando mais, né? Que assim a gente vê que tem uma resistência ao novo muitas vezes, né? A gente tem essa... Se torna às vezes saudosista, tem que ser dessa forma e acaba tendo um pouquinho de resistência, né? Tem que mudar algumas coisas, né? Mas é difícil pra gente, tem coisa que a gente fica batendo ali, mas tem que ceder, né? Tem que ceder ao novo às vezes. Lima, estamos chegando pro final. Chegando ao final já. Agora que eu tô querendo falar tudo, brincadeira. Mas a gente separou um momento aqui também, Lima, que é muito legal. É um momento reflexão, para você deixar uma mensagem para quem tá assistindo lá também e que para marcar a vida das pessoas. O nosso momento reflexão, né, pastor? É isso aí. Mas de cabeça, assim? Se a gente pudesse... Se a gente pudesse... Se a gente pudesse... Se a gente pudesse... Se a gente pudesse, assim... Se a gente tivesse o Fala poder logo, de... Deixa que eu tô gostando da reflexão dele. Esse meme fez sucesso, né? Fez muito sucesso. Tá fazendo sucesso ainda, né? Eita. Mas eu gostaria de a gente agradecer todo mundo que passou pela vida da gente, né? Que nos deu força na caminhada. É difícil que a gente vai sempre esquecer das pessoas, né? Mas eu sou muito grato aos meus pais, né? Pela educação, a minha família, o tio Joel, que me deu a primeira oportunidade de me dirigir num programa de rádio, né? As pessoas que trouxeram a rádio na época em Guapiara, que não tinha nenhuma rádio, né? Nenhuma rádio. E aí depois muitas pessoas surgiram, o Chigueu, em Capão Bonito. Aí depois eu vim pra cá, a Rádio Clube, o Grupo Cristão me abraçou. Tô há 20 anos aqui, então a Raquel, a Terezinha da Paulina, a nossa Tere, seu Paulo Silva, o Daula, né? O Paulinho, que já não está com a gente, né? Mas a família Silva, que me dão todo esse suporte aí e me receberam com carinho e a gente segue, né, já mais de 20 anos aqui no Grupo Cristão. Então, queria agradecer toda essa turma e os ouvintes, né, que se não fossem por eles, né, a gente não... A gente faz para eles, aqui, né, cara? Né? A gente faz para esse pessoal maravilhoso que nos ouvem diariamente. E é muito bom, né? O pessoal tá trabalhando, manda um zap, eu tô aqui no trabalho, verdade. Tô na estrada ouvindo vocês. Isso é como se fosse uma família, né? E a gente
cria um apego. Tem aqueles ouvintes que são os mais assíduos, que participam todos os dias. Na pandemia agora, a gente perdeu alguns ouvintes, né? Tinha até... ele era de Capão Bonito. E a gente acompanhou quando ele começou a ficar ruim, sabe? Ele mandava mensagem: Lima, tá feio a pandemia, rapaz, eu tenho problema no coração e tal, não tô indo trabalhar. E aí um dia eu lembro que ele tava... Ele mandou uma mensagem reclamando: rapaz, eu tô com o nariz ruim e tal, não tô bem. Até falei: é interessante que você procure, né? Vá ao médico e tal, para fazer os exames. E aí, rapaz, ele já não começou a mandar mensagem, já comecei a me preocupar. A gente se preocupa porque a gente cria um laço de amizade, né? E até que eu comecei a mandar mensagem, né? Ninguém respondia, ele não respondia. Até que um dia um amigo dele, de trabalho, ele trabalhava numa empresa acho que florestal. E aí um amigo dele mandou uma mensagem dizendo que ele estava muito ruim, né? Que ele estava internado, em situação difícil. E só que as notícias dele parou de chegar, né? Até que um dia o amigo dele falou que ele tinha falecido. Então a gente pega um carinho, né? Um apego. É uma coisa assim de família mesmo, essa relação que a gente tem com o ouvinte. E são muitos ouvintes, né? Teve um aqui também que faleceu na mesma época, do bairro de cima, que era o Perigoso. Ele mandava muito áudio, né? Ele falou: ô Lima, aqui é o Perigoso, palmeirense. E aí quando a gente soube que ele faleceu, a gente fica triste, sabe? E vários outros amigos que a gente perdeu aí, que ouviam a rádio. Então a gente cria essa aproximação com muita gente, com muitos amigos. E tem muita gente que ouve e não participa, mas a gente sabe que mas tá lá, ouve, é verdade. Ouvindo o rádio. Nós conseguimos identificar isso aqui, né, Zinho? Sim, que às vezes eles têm vergonha até de participar, mas estão lá. Estão lá ouvindo. Ligadinho, estão ouvindo lá. Estão ouvindo você, né? E é a grande maioria, né? Porque são poucos, né, nesse Tem universo. aqueles que falam também: viu? Não tá tendo programa hoje, tá só música aí. Mas essa relação é bacana, né? É muito gostoso. Viu, Lima? Na pandemia, né, Zinho, nós conseguimos identificar que o rádio, ele aumentou também a audiência, né? Devido a tudo que aconteceu, as pessoas na casa. Vocês sentiram isso também? O rádio, ele cresceu, ele tirou essa distância, né? Ele ajudou a envolver mais as pessoas que não podiam se ver, né, com informação. E eu acho que o rádio cresceu muito nesse sentido também. Há males que vêm para o bem também, né? E as pessoas, até a questão da própria a parte tecnológica, né? De você fazer as coisas na sua casa. Home office, né? Trabalhar. Home office, as mensagens, né? O pessoal começou a ter, apesar dessa distância física, né? Mas através do rádio, através de outros meios, se aproximar. Unir as pessoas, né? Verdade. E esse programa, né, assim, foi levantado, eu e o Cozinho pensamos, conversando, porque faz tempo que nós temos esse projeto, né? E desde o começo, o Zinho, nós queremos trazer você aqui. E já era um desejo nosso aqui. Fico muito contente. Por quê? Porque na verdade, assim, no ramo da locução, como em qualquer outro ramo, você sabe, né, assim, hoje essa geração que está chegando, ela não tem a mesma pegada, não tem a mesma dedicação. A gente vê isso no futebol, vê isso em qualquer área, né? Que realmente é difícil hoje as pessoas se destacarem e ter aquela essência que realmente tinha, né, antigamente. Então a gente tem que valorizar as pessoas da nossa cidade. É isso que nós abrimos. A intenção desse podcast não é trazer pessoas de São Paulo, pessoas de fora, né? E também, por mais que nós transmitimos online, nós nunca vamos bater de frente com o rádio. A nossa essência é o rádio. Nós queremos ensinar as pessoas a ouvir, entender, compreender, ser tocados através da voz, que é o instrumento que Deus deu para nós. E se Deus abençoou você, Nezinho, deu para você esse dom maravilhoso de tocar os corações, se sinta honrado nessa noite, Nezinho. Amém. Esse é o nosso desejo mesmo do podcast aqui, é aproximar mais esse podcast, aproximar mais essas pessoas, os locutores, aqueles que têm voz ativa, né, na sociedade, e trazer para perto para conhecer, para o pessoal saber quem é o Lima Júnior fora dos e estúdios da também rádio. Para honrar, né, assim, porque a gente sabe que trabalhar na rádio é uma pressão, a gente sabe que cobra também, né, e às vezes eu fui gerente de rádio, eu sei, sempre tive uma visão diferente, o quanto às vezes o locutor se sente sozinho.
o quanto às vezes ele é esquecido, o quanto às vezes ele não é compreendido, o quanto ele tem que fazer as pessoas felizes, sorrir para as pessoas, mas ninguém consegue olhar para ele, ninguém consegue entender ele, né? E nós achamos dessa forma um jeito de lembrar do locutor e valorizar a importância que vocês têm para a sociedade. É verdade. Muito obrigado, pastor. A gente fica muito feliz, né? E tantos outros, eu gostaria até de lembrar muita gente que passou, que trabalhou comigo, né? Mas tem esse momento aí também, pastor? A gente vai crescendo junto, vai aprendendo com cada um deles. Então agora tem um momento, Lima, para você também agradecer esse pessoal aí. Opa, lá vem. Beijo pra quem? Pra quem que vai o beijo aí, né? O beijo. O beijo vai pro meu pai, pra minha mãe, pra minha esposa Valéria, pro Jorginho. Eu já esperava. pra todo mundo que tá assistindo, né? Um beijo pra todo mundo lá. Eita. Só agradecer mesmo, Lima, você, né? Obrigado. Ter ficado à disposição. Assim que eu mandei mensagem pro Lima, vamos lá, Lima. Gostei da caneca. Gostei, show de bola. Obrigado. Assim que a gente falou, convidou você de prontidão. Não, fiquei honrado. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, né, de vocês aqui, do pastor, da Dani. Não falei errado o seu nome, porque eu sou campeão pra trocar nome. Eita. E vamos chegando ao fim, né, pastor? Verdade. Infelizmente, né? Mas... Logo tem outro profissional aí, né? Outro profissional, e se for possível a gente... Mas não pode falar ainda. As portas estão abertas aqui, viu? Obrigado, Deus abençoe. Para sempre quiser fazer uma visita aqui, sempre falar com a gente aqui, a gente está com as portas abertas para você aqui. Obrigado, Zinho. É isso mesmo. Deus abençoe. E também, ó, agradecer vocês que estão aí. E quem quer conhecer um pouco mais da web rádio também, ó, é o momento, procura a gente lá, baixa o nosso aplicativo para estar ouvindo a web rádio aqui. É uma web rádio, mas com mesmo os princípios da rádio convencional, que a gente quer chegar mais perto de você, estar mais próximo de você. E também, Lima, como é que faz para conectar lá, para estar lá junto com o Lima Júnior, ouvir os programas? É só se ligar nos 93.5 da Clube, de segunda a sexta, Sintoniza lá. Sintoniza lá no radinho, né? O convencional. Pelo aplicativo também, você pode acompanhar pela internet, pelo próprio Instagram, né, do @Clube FM Itapeva. Lá na bio você pode acionar o link e ouvir o rádio em qualquer lugar do mundo, pelo aplicativo. E a gente está lá, a equipe maravilhosa, né? Um abraço para todos os nossos colegas, os parceiros lá da Clube, né? E para todos que nos ouvem lá e para os amigos aqui da Web Rádio também, que Deus abençoe e que a gente possa crescer e levar cada vez mais essa arte, né? Esse dom aí de levar alegria, de transmitir através da voz palavras positivas, né, Zinho? Isso é muito bacana. A gente tem que levar mais isso, né, para as pessoas, né? É verdade. Às vezes o poder, a gente não tem dimensão do poder que a rádio tem de mudar a vida de uma pessoa, ou mudar o dia da pessoa, né? Exatamente. Até casamento a gente consegue fazer para as pessoas através da rádio. Né? Já fez algum? Teve um fato aqui, acho que é a Eva lá de... Não me convidou para o casamento, viu? Não me convidou. É lá de Ribeirão Branco. Ela casou, depois tiveram filhos. Faz tempo que ela não manda mensagem, não sei como é que estão lá, mas o bebê já deve estar um adolescente já. Já aconteceu. Legal. Já. A gente conseguia aí unir algumas pessoas através do rádio. Antigamente tinha muito disso. Tinha né? muito. A gente estava até falando agora, já está acabando, mas aqui eu tinha algumas referências do rádio. A gente falou do rádio, eu falei Eli Correia, eu citei essa turma aí de São Paulo, né? Mas na região eu ouvia muita Rádio Cacique de Capão Bonito AM. Lá tinha Durivino Paiva, que fazia um programa mais sertanejo, ele era repentista, né? Aquelas músicas os Cururu. E até eu vi ele meu avô tinha uma venda lá na Areia Branca, que uma vez ele foi lá, ele era uma estrela, uma pessoa simples, humilde, mas que levava, né, através do rádio ele levava muita emoção. Tinha o Genival. E aqui a gente pegava a Rádio Clube de Itapeva também lá. E eu tinha uma vizinha, uma família vizinha da gente lá, que eles ouviam muito a Dona Paulina. Então eu lembro muito da Dona Paulina com a hora do recado, aquelas risadas, né? E ela conversava com o ouvinte com aquele jeito, aquela simpatia. Então, um fato que me marcou bastante também é a Dona Paulina, que eu ouvia bastante lá quando pequeno, no sítio, na Areia Branca de Guapiara, andando descalço lá, brincando, né? Aqueles rádios antigos, né? Aquele sempre.
na casa do seu Nelson Godense, não é vivo mais, né? Mas em casa também pegava, a gente ouvia muito a dona Paulina. Então são coisas que marcaram a vida da gente, né? As vozes, né? O rádio, ele marca muito a vida das pessoas. E tomara que continue marcando dos jovens que vem surgindo, que a gente possa fazer com que eles também criem amor pelo rádio, né? Por esse mundo mágico aqui. É isso aí. Então vamos chegando ao fim. E hoje a gente teve a presença aqui, a voz marcante de quem? Do Lima, que tá um pouquinho cansado. Eu já falei demais, viu? Eu tô rouco. Obrigado, Zinho. Obrigado. Deus abençoe mais uma vez, pastor Jefferson, Dani. Amém. E a todos os nossos amigos aí, os ouvintes, você que nos acompanha pelo Facebook. Muito obrigado pela força. E tamo junto lá nos 93.5 da Clube. Confira lá. Amanhã, inclusive, vou estar lá a partir das 9. O Júnior Costa tá viajando, né? Tá pegando a prainha. Daí a gente vai fazer o horário dele amanhã. Eita, então tamo aí, ó. E se você também tá no meio aí da comunicação e é locutor, aí procura a gente e a gente terá o prazer de contar a sua história, que está junto com a gente aqui, ouvindo a sua voz. Porque de quem é essa voz? Até a próxima, se assim Deus abençoe. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Valeu.